Bom, mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem aqui. Eu sei que teve gente que passou mais de 20 horas viajando, que eu recebi a notícia aqui. Achei assim, impressionante. Bem-vindos. Eu vou chamar agora a primeira apresentação que a gente vai ter na Python Brasil 2019 de palestra, que é a Keynote Laís Varejão. Bom dia, minha gente. Vou só conectar umas coisinhas aqui. Bom dia, pessoal. Danilo já me apresentou, mas meu nome é Laís Varejão. Eu queria começar agradecendo à organização pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que o evento vai ser massa. Se vocês não perceberam pelo meu sotaque, eu vim de Recife para estar aqui hoje. E hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco o que eu aprendi como gerente de projetos. Mas, antes de começar, eu queria me apresentar. Espero que dê para ler. Bem, eu trabalho como gerente de projetos e desenvolvedora na Vinta Software. Lá na Vinta, todo gerente ele também é dev, então a gente trabalha metade do tempo como gerente e metade do tempo como desenvolvedor. Eu sou formada em ciência da computação, me formei em 2012, então façam as contas aí para saber a minha idade. E já trabalhei com muita coisa diferente desde lá, desde que eu me formei. Já trabalhei com Java, já trabalhei com PHP, já trabalhei com Ruby, mas desde 2016 eu trabalho com Python. E tem sido melhor a minha vida. E, bem, em 2015 eu tive uma experiência bem legal de ir para o Recurse Center. O Recurse Center ele é um retiro lá em Nova York para programadores. Funciona como uma espécie de open space de 3 meses, que você pode trabalhar em projetos que lhe empolgam. Eles são também uma comunidade, e então, quem tiver interesse, eu recomendo que deem uma olhada no site deles, é uma experiência bem interessante. E eu voltei de lá, acho que no final de 2015, e comecei a trabalhar na Vinta no começo de 2016. Eu também sou PyLady, Jungle Girl lá em Recife, gosto muito da comunidade, a comunidade feminina em Recife está bem forte. E eu sou viciada em café, então quem tiver recomendação de bons cafés em Ribeirão, estou aceitando. Mas, bem, para explicar um pouquinho o que é a Vinta é um estúdio de software lá de Recife. Nós produzimos, gerenciamos e damos consultoria para empresas. Hoje, nossos clientes são dos Estados Unidos e o nosso foco é desenvolvimento de produto. Por causa disso, a gente faz estratégia, design e desenvolvimento. Somos um time de devs e designers. Hoje, acho que somos 21 pessoas, ainda somos um time pequeno, queremos permanecer um time pequeno ainda, porque acreditamos que assim a gente consegue formar times de especialistas. E a gente toca projetos de médio a longo prazo, geralmente para startups que já começaram a decolar. Estamos contratando, então, quem tiver interesse pode falar comigo ou com outra pessoa da Vinta. Vai ter um pessoal com a camisa aqui no evento. E é isso. Não sei se vocês prestaram atenção no slide do começo, mas o nome dessa palestra é Jenga, Aprendizados de uma Gerente de Projetos. E por que Jenga, né? Que aqui um jogo tem a ver com gerência. Bem, quando eu era criança, Jenga era meu jogo favorito. Eu jogava por horas. E como é que o jogo funciona? Se você nunca jogou, basicamente, o jogo é uma torre de madeira como essa, pequenas peças de madeira, e o objetivo é que você cresça essa torre. Então, você precisa retirar essas peças e reposicioná-las em cima, e, à medida que a torre vai crescendo, ela vai perdendo o equilíbrio. Quem derrubar a torre, perde. Jenga, em Swahili, significa construir. E eu acho que é assim que eu enxergo também a gerência de projetos. Eu acho que nosso papel é construir uma equipe tentando equilibrar diferentes fatores. E cada vez que a gente começa com uma equipe nova, que a gente forma um time novo, ou está começando em um novo projeto, a gente está sempre recomeçando do zero. A gente leva alguns aprendizados, mas a gente sempre precisa começar uma torre nova. Mas o que é exatamente ser gerente? Eu acho que eu não sabia exatamente o que era a função antes de começar. E eu acho que varia muito também. Depende muito do contexto, da empresa onde você está, tem diferentes responsabilidades.
de acordo com o seu local de trabalho. Mas, assim, eu comecei na Vinta no começo de 2016, e eu acho que uns 10 meses depois, surgiu a oportunidade de eu gerenciar o projeto que eu estava trabalhando como dev, e era algo que eu tinha interesse, mas que eu não havia me preparado, eu não tinha nenhuma formação. E eu acho que isso é uma tendência muito forte do nosso mercado. Temos muitos gerentes que nunca se prepararam, muito do que a gente aprende é com nossos mentores, com livros que nós lemos. Mas eu acho que você começa a aprender de fato quando você começa a realizar o trabalho. A minha gerência é uma gerência técnica e eu acho importante ser, porque estamos trabalhando com times de desenvolvedores, então tem peculiaridades que envolvem uma gerência técnica e eu acho importante que a pessoa seja técnica por causa disso. Mas pode ser que na sua empresa tenha uma pessoa que tenha uma função um pouco diferente. Então, na minha visão, eu acho que tem 3 responsabilidades gerais que eu tenho, e eu acho que eu aprendi isso com o tempo. Quando comecei, eu tinha uma ideia, uma vaga noção, mas, ao longo do caminho, eu fui aprendendo e fui cometendo vários erros. Com sorte, vocês aprendam também com alguns dos meus erros e não cometam os mesmos. Mas vamos lá. Quais são as minhas responsabilidades? A minha primeira responsabilidade é alinhar as expectativas do meu cliente. Como eu falei, a Vinta é uma empresa que ela trabalha para clientes do exterior, então eu tenho um cliente que está em outro país e eu preciso garantir que esse cliente ele tenha total visibilidade da minha equipe, tenha uma total visão do estado do projeto, quais são os desafios que a equipe está enfrentando, quais são os bloqueios, quais são os riscos que o projeto tem e o que é que ele espera. E o que a gente está entregando está alinhado com o que ele está esperando. Então, isso são coisas que eu preciso ficar me perguntando sempre. E acho que essa é a responsabilidade mais básica e a que é mais comum de se ter entre diferentes empresas. A minha segunda responsabilidade é garantir qualidade em escala. Não é mais sobre o meu trabalho individual, como dev, e sim sobre o trabalho de todas as pessoas da minha equipe. E eu preciso garantir que esse trabalho tenha uma consistência e um padrão. Por fim, é importante que eu tenha uma visão estratégica, tanto para o cliente, porque é importante que o que se está entregando está retornando valor para o negócio do cliente, mas também para a minha equipe, porque eu preciso entender como é que o meu projeto vai ajudar as pessoas que estão na equipe a se desenvolverem, porque afeta a carreira dessas pessoas. E eu acho que tão importante quanto falar o que é gerência é também falar o que não é. Primeiro, gerência não é uma promoção, é uma opção, uma trilha de carreira. Em empresas que têm uma trilha em Y, muitas vezes você vai ter um braço, que é o braço do especialista, e outro braço, que vai ser da gerência. Mas você tem opções, se você não tem interesse, tudo bem, faz parte, cada pessoa tem qualidades e atribuições diferentes. E gerência também não é sobre controlar pessoas. Como gerente, na realidade, quanto menos operacional você se torna, menos controle você passa a ter. Às vezes as pessoas acham que a gente tem muito controle, mas a gente não tem. E muito do que nós fazemos, e à medida que nós vamos trabalhando com a equipe, se a gente quer setar algum padrão, se a gente quer que a equipe siga algum modelo, a gente precisa convencer a equipe disso. Então, a gente precisa argumentar, a gente precisa convencê-los, perguntar quais são as opções que as pessoas seguiriam como alternativa. E as pessoas, no final, elas precisam ser convencidas daquilo. Ninguém vai seguir nada só porque alguém falou. A verdade é que a gente, como gerente, não tem nem um total controle do nosso próprio trabalho, porque o nosso trabalho é o trabalho da nossa equipe. O que a gente produz é o que a equipe produz. E eu acho que, por causa disso, talvez um pouco por causa disso, algumas pessoas não entendam, de fato, qual é a importância da função. E algumas pessoas podem até pensar que a função não é importante. Isso era o que algumas pessoas pensavam no Google em 2002, faz quase 20 anos, mas algumas pessoas no Google pensavam que não era importante ter esses gerentes, e aí o Google decidiu fazer um experimento. Eles tiraram todos os gerentes e foi um caos. Rapidamente trouxeram todos de volta, e o que eles descobriram era que as equipes que tinham bons gerentes, elas tinham
melhor performance, as pessoas elas estavam mais satisfeitas e elas permaneciam mais tempo na empresa. Depois disso, eles fizeram várias outras pesquisas que só reafirmaram essa descoberta inicial. A verdade é que é importante a gente ter líderes na nossa empresa e na nossa equipe se a gente quer entregar software em escala. Se a gente quer produzir software em escala, a gente precisa de equipes, e a gente precisa de pessoas liderando essas equipes. E eu não entendia isso quando eu comecei. Eu trabalho numa empresa que a gente preza muito por horizontalidade, e eu acho que, por causa disso, no começo da minha carreira como gerente, eu achava que tudo deveria ser decidido coletivamente pela equipe. Até que não deu certo. Eu estava trabalhando em um projeto em 2016 que a gente sempre fazia deploys nas quintas-feiras. E aí tinha uma dada entrega que era importante para o cliente, ele estava aguardando, pressionando a equipe por ela, e nós não conseguimos deployar de tarde. Era a hora que a gente sempre deployava. E aí eu achei que seria uma boa ideia fazer uma votação para saber se deveríamos deployar à noite. Eu votei contra, mas a minha equipe votou a favor, e aí, democraticamente, a gente decidiu deployar. Por coincidência ou não, teve um incidente no Heroku, na época que a gente deployava no Heroku, e nós derrubamos o site do cliente. Isso já era quase 10 horas da noite de uma quinta-feira. E aí, naquele momento, eu comecei a entender que algumas decisões eram importantes que eu tomasse para que eu pudesse proteger a minha equipe, porque se tinham me colocado naquela função é porque eles confiavam na minha experiência e no meu instinto para não colocar a equipe em riscos desnecessários, e eu tinha falhado nisso. Existe certa sabedoria para você saber quais decisões são importantes que você tome e quais decisões são importantes que toda a equipe tome junto. Mas é importante você ter uma pessoa que é a pessoa que vai tomar decisões para a equipe, e que isso esteja claro para a equipe. A horizontalidade não significa que a gente vai tomar todas as decisões coletivamente. Bons gerentes, eles não só são importantes, como eles são raros. Isso foi o que descobri uma outra pesquisa, uma pesquisa realizada pela Gallup Research, que é uma empresa americana que realiza pesquisas há mais de 80 anos. Eles descobriram que, em 82% dos casos, as pessoas erradas eram contratadas para a função. E também que apenas 10% das pessoas tinham alguma habilidade inata para o cargo, mas 20% das pessoas tinham habilidade caso recebessem um treinamento adequado. E por que isso acontece? Por que isso acontece particularmente na indústria da gente? Isso acontece porque bons gerentes eles têm uma combinação de duas habilidades muito diferentes, que é a habilidade de lidar com pessoas com a habilidade tecnológica. Opa! Pronto, voltou. E a gente trabalha numa indústria que prepara as pessoas muito bem tecnicamente, mas que não prepara tanto para lidar com pessoas. E é importante saber lidar com pessoas se estamos trabalhando em equipe. É muito comum que empresas, por entender, talvez, que gerenciar uma promoção, coloquem na função o seu desenvolvedor mais experiente ou a pessoa que está há mais tempo na empresa. E aí, o que acontece? Às vezes, essa pessoa nem tem a habilidade, nem tem o interesse para lidar com pessoas e não consegue ser bem-sucedido no papel. E aí, a empresa perdeu alguém que era muito bom na sua função técnica, em troca de alguém que não está fazendo um bom trabalho, por não entender bem qual é a importância do papel. E eu acho que a gente precisa começar a repensar quem estamos colocando nesse papel e se essas pessoas têm interesse e habilidade para lidar com pessoas. Uma vez que eu entendi qual era, de fato, a minha função e que impacto eu podia ter na minha equipe, eu comecei a pensar que eu queria formar times de alta performance. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu torno a minha equipe uma equipe de alta performance. O que é que eu preciso fazer? Que cultura a gente precisa ter? Quais valores são importantes? E aí eu li muito, pesquisei muito e experimentei. Lá na Vinta, a gente tem uma cultura muito grande de experimentar na sua equipe processos novos e flexibilidade para ver se um processo dá certo na sua equipe, pode não dar certo na outra. E aí eu acho que, através desses experimentos, eu fui descobrindo o que é que funcionava e o que é que não funcionava bem para equipes
que eu trabalhei, e a gente conseguiu também impactar outras equipes da empresa. Então, foi algo que ecoou. Agora, sim, eu não acredito em fórmula secreta, não acho que exista 10 passos para o sucesso, que você vai seguir, tudo vai ser lindo, vai dar certo. Mas eu acredito que você precisa tentar e ver o que é que funciona e o que é que não funciona. No meu caso, funcionou muito focar nisso aqui. Segurança psicológica. É a primeira peça que eu acho que é importante na construção de um time bem-sucedido. Segurança psicológica é quão confortável as pessoas se sentem dentro da sua equipe para arriscar e também para falhar. E se as falhas acontecem, a gente não busca culpados, e sim tentar entender por que a falha aconteceu. Esse termo, segurança psicológica, ele surgiu a partir de uma pesquisa do Google também. Foi outra pesquisa, chamada Project Oxygen, que eles fizeram em 2008. Depois que eles estudaram os gerentes, eles tentaram estudar as equipes, e conseguiram, né? E eles queriam descobrir o que é que tornava uma equipe uma melhor performance que a outra. E aí eles descobriram que o fator número 1 era a segurança psicológica. E o que importava mais era como as pessoas trabalhavam juntas dentro dessa equipe, e isso importava mais do que quem estava na equipe. E aí, eu acho que isso é imprescindível para qualquer outra coisa que você vá tentar aplicar. Porque as pessoas elas precisam se sentir vulneráveis e elas precisam se sentir confortáveis com isso, se você quer dar a elas a oportunidade de crescer. Agora, isso não significa que você vai evitar conflito porque você tem um espaço seguro e aí ninguém discorda. Isso não é verdade. Conflitos sempre vão existir em qualquer ambiente que você reúna um grupo de pessoas. E eu acho que a gente consegue lidar com os conflitos através de uma cultura de feedback. É isso que a gente tenta aplicar. Cultura, tem um autor que fala que é tudo aquilo que a gente faz sem pensar. E uma cultura de feedback é algo que eu venho tentando implantar na Vinta há mais de 1 ano e meio, 2 anos, porque eu queria transformar o feedback em algo rotineiro. Eu não queria que fosse algo que acontecesse só a cada 6 meses, durante um review periódico, a cada 3 meses. Porque eu acreditava que era importante a gente estar, primeiro, lidando com os conflitos quando ele acontecesse, segundo, entendendo como é que a gente pode evoluir. E aí, como é que a gente lida com essa cultura? Primeiro, a gente tenta, sempre que sente uma necessidade, não é nada fixo, de tenho que marcar uma reunião a cada, sei lá, 2 semanas ou 1 mês, mas sempre que a gente sente necessidade, a gente marca sessões de feedbacks. Isso é uma forma de construir uma cultura de feedback. Toda sessão de feedback é uma via de mão dupla. Então, quando você está dando feedback, é importante também que você receba e que você saiba receber. E assim, a gente segue a regra que feedback positivo ele é público e feedback negativo ele é privado. E aí isso também faz parte da segurança psicológica, para proteger as pessoas e não expô-las. E aí a gente sempre dá os feedbacks positivos nas nossas reuniões semanais e tem funcionado muito bem. Eu acho que feedback é uma coisa que é meio óbvia, que é importante, mas é difícil de aplicar. É difícil dar feedback, nem todo mundo se sente confortável conversando com o outro. Dar feedback negativo é difícil, mas é importante. E é importante também que a gente, ao fazer isso, faça 2 coisas. Primeiro, foque no trabalho e no comportamento, e não na personalidade das pessoas. Teve ontem um Anitas que discutiu o feedback, foi muito legal. E é importante você focar no trabalho, porque você não vai mudar a personalidade de ninguém, mas você pode, talvez, mudar um comportamento que afeta a outra pessoa da equipe e que está afetando a equipe como um todo por causa disso. Mas... calma, me perdi. Sim. Acho que ia contar alguma história, mas tudo bem. É isso. O feedback ele é importante se a gente quer que as pessoas evoluam. E essa é a minha terceira peça na construção dos times. Crescimento individual é o crescimento da carreira das pessoas que estão na sua equipe.
É meu papel como gerente garantir que as pessoas evoluam e o que eu faço como gerente impacta na carreira delas. Então, eu preciso entender como é que o projeto pode ajudá-las a evoluir. Sempre que eu começo um projeto novo, eu tento marcar uma reunião com as pessoas, primeiro para entender qual é o background que ela tem, quais foram as experiências e como é que isso pode agregar para a equipe. E segundo, para entender qual é a trilha que ela está percorrendo e o que é que ela busca para a carreira dela. Porque, se o projeto pode ajudar a carreira da pessoa de alguma forma, é importante que eu tente alinhar isso através das atribuições das tarefas, através dos planejamentos estratégicos do projeto. Então, por exemplo, se uma pessoa me diz que ela é muito boa no back-end, que ela tem muito conhecimento Python, mas que ela quer desenvolver mais a questão do front-end, então eu vou tentar alinhar isso com o projeto. Se eu tenho uma task muito desafiadora de front-end, eu vou atribuir essa task a essa pessoa, porque vai ser uma oportunidade de crescimento, e eu preciso estar atenta a essas oportunidades de crescimento. Ano passado, a gente implementou no projeto uma task de anonimização. E como é que funcionava? A gente copiava a base de produção para a staging e a gente anonimizava todos os dados para garantir que a gente ia garantir a confidencialidade do dado, proteger o cliente, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha um ambiente de teste muito parecido com o ambiente de produção. Quem trabalhou nesse código foi Rebeca Sarai, ela vai apresentar aqui na Python Brasil, durante esse evento. E o código que ela produziu ficou muito bom, foi um aprendizado muito importante para ela e para a empresa. E eu lembro que, ano passado, a gente começou a ver e aprender mais sobre a anonimização, e aí eu comecei a falar, Rebeca, você precisa apresentar isso em outros locais. Isso foi um conhecimento muito bom para você, está ajudando o seu desenvolvimento pessoal, e é importante que outras pessoas também tenham acesso a esse seu conhecimento. E aí ela escutou isso e ela apresentou uma palestra sobre o tema esse ano em alguns locais, foi para PyGotham, foi para a DevConf lá em Recife. Então, foi uma forma que a gente encontrou de consolidar um conhecimento que ela aprendeu no projeto. Isso é importante também pela questão da autonomia, porque se a gente quer que as pessoas cresçam, a gente precisa dar autonomia para as pessoas. Deixa eu só tirar isso aqui, que está quente. E faz parte do crescimento. A autonomia é importante não só porque a gente quer que as pessoas cresçam, mas também porque, como gerente, a gente precisa ter tempo para também dedicar o nosso tempo ao trabalho que é o de gerência. E quando o time começa a escalar, quando o seu time começa a crescer, é imprescindível que você tenha autonomia das pessoas. É também importante porque isso mostra para as pessoas que você confia nelas e que você confia no trabalho que elas estão aptas para fazer. Em uma outra situação que aconteceu no projeto que eu trabalhava no passado, a equipe ela começou a crescer. A gente começou com 4 devs, e aí o cliente foi acrescentando mais pessoas, até que chegamos a 8. E aí chegou em um ponto que eu não conseguia mais ter visibilidade de todas as pessoas da equipe e de todos os processos que a gente precisava executar. Então, quando a gente chegou nesse ponto, a gente viu que eu precisava atribuir algumas responsabilidades a outras pessoas. E como é que a gente fez isso? A gente buscou grupos de responsabilidades. Então, a gente tinha a responsabilidade da segurança, a responsabilidade do suporte, a responsabilidade do deploy. E essas pessoas funcionavam como uma espécie de líderes de cada uma dessas responsabilidades, e eu, como gerente, não precisava mais me preocupar com a execução dessas tarefas. Eu só precisava garantir que a execução estava sendo feita. Isso foi imprescindível para que eu não me sobrecarregasse. E eu acho que esse é o erro mais comum de gerentes, é se sobrecarregar. Muitas vezes a gente acha que a gente consegue fazer todas as tasks que a gente atribuiu a nós mesmos, além das outras responsabilidades, e a gente termina trabalhando mais horas do que deveríamos, e isso não é um exemplo, um comportamento que a gente quer modelar na equipe. Então, você dividir as responsabilidades e buscar grupos ou formas de dividir essa responsabilidade ajuda muito a tirar essa carga toda que você tem para si. Quando a gente fez isso no projeto, o nosso gerente de suporte, era o Hugo Bessa na época, ele identificou que o processo como um todo não estava legal para o suporte. E aí, o suporte, na época, acontecia através do Slack. O cliente tinha uma pessoa de suporte lá que mandava mensagens
Só que, às vezes, as mensagens se acumulavam, subiam, e aí a gente não sabia quem estava responsável por responder aquele ticket. E aí o Hugo percebeu que o processo não estava legal e ele implementou uma solução para isso. Ele integrou o Slack com a Asana, que era a ferramenta que a gente usava na época para gerenciar as tasks. E toda vez que uma pessoa do suporte falava no canal lá, através de um comando, isso automaticamente abria um ticket no Asana. Para a equipe, isso ajudou porque isso deu uma visibilidade do que precisava ser feito, de quem eram as pessoas responsáveis, e não perdemos mais o track como estava acontecendo antes. Então, dar autonomia para Hugo naquele momento influenciou positivamente a equipe. E hoje ele gerencia o seu próprio projeto em outra equipe. Então, também foi uma oportunidade dele começar a desenvolver essas habilidades. E é essencial você dar essa autonomia e delegar o seu tempo se você quer manter uma gerência técnica. Eu acho que gerência técnica é o maior desafio que a gente tem, porque falta tempo. Falta tempo para a gente escrever código, para a gente produzir trabalhos significativos. E, muito provavelmente, se você está dividindo o seu tempo entre desenvolvimento e gerência, você não vai conseguir produzir tasks muito significativas. Você vai conseguir produzir tasks menores, que tenham menor impacto, que não sejam tão prioritárias, porque, se atrasar, não vai impactar negativamente o cliente. Mas é importante que você revise muito código, porque, ao ler muito código, você mantém um total controle do seu projeto ainda, no sentido de que você entende como o projeto está evoluindo, você entende que débitos estão sendo introduzidos no projeto. Mesmo que você não esteja produzindo todo ou parte do código significativo do projeto, você ainda entende como é que ele funciona. E é importante que você entenda e que você tenha a capacidade de ficar num on-call, por exemplo. Você não escrever, não lhe exime da responsabilidade de ter... Oi? Pronto, acho que voltou agora. Sim, continuando. Uma forma de manter-se técnico, então, é revisar o projeto e garantir que você entenda, porque, ao entender, você consegue, primeiro, garantir aquela consistência e a qualidade em escala, que é a sua responsabilidade, e, segundo, você consegue entender os riscos e a criticidade, quais são os pontos críticos do seu projeto, para conseguir alinhar com o seu cliente quais as expectativas dele diante dos riscos. E, se você não entende o seu projeto do ponto de vista técnico, dificilmente você vai conseguir traduzir esse risco para o seu cliente. E é exatamente isso que eu quero falar agora, a questão da qualidade. Manter-se técnico é uma forma da gente garantir a qualidade. Em software, existem dois tipos de qualidade. Existe qualidade externa, que é tudo que toca o seu cliente, e qualidade interna. A qualidade externa vai ser um valor agregado de fatores que impactam o usuário. Então, por exemplo, no caso do Nubank, quando o Nubank surgiu como cartão de crédito mesmo, a gente vivia um cenário em que as pessoas tinham cartões ligados a banco, e aí a experiência era muito ruim, porque se acontecia um problema com o seu cartão de crédito, muito provavelmente você só ia descobrir no final do mês, e não só você só ia descobrir no final do mês, ia ser um inferno para você conseguir resolver, porque você ia precisar ir numa agência ou ficar no telefone. E aí, quando uma opção, uma alternativa surge, como no Nubank, em que você tem um cartão de crédito, em que você vê em tempo real a sua fatura, se você tem um problema, você consegue resolver através de uma mensagem ou uma ligação mais eficiente. Para o Nubank, a qualidade externa são todos esses fatores que impactam na experiência do usuário. É o aplicativo também, sua disponibilidade, a sua resiliência ao erro, mas também envolve essa experiência. Já a qualidade interna é tudo que toca a infraestrutura. Então, o seu código, como são os seus processos relacionados à parte técnica do seu projeto. E essa qualidade interna, existe uma falácia, eu acho, e quem fala isso é Martin Fowler, que produzir código de qualidade custa caro. E Martin fala isso, ele faz um comparativo, ele tem um blog post muito bom, que eu coloquei aí o nome, que é Is High Quality Software Worth the Cost? Nesse blog post, ele fala o seguinte, que a gente está acostumado a pagar mais se a gente quer algo de qualidade. Então, se você quer um celular de qualidade, você vai pagar mais. Se você quer um computador de qualidade, você vai pagar mais. Só que com software, não é a mesma coisa. A regra não se aplica.
Porque se você não investe em qualidade de software, especialmente no começo do projeto, você vai acumular o débito técnico mais rapidamente. E ao acumular esse débito técnico mais rapidamente, o que vai acontecer? O seu projeto ele vai ser mais difícil de manter. Vai ser também mais difícil de modificar. E os usuários eles veem valor nessa entrega de novas features, nessa evolução do software. E ao acumular muito débito técnico, você não consegue evoluir o software no mesmo tempo que você consegue em um software que tem qualidade. Então, é justamente esse gráfico que está mostrando aí. Ele argumenta que, em semana, se você preza por qualidade, talvez você tenha um delay ao ter, sei lá, sua primeira entrega, mas isso depois vai se normalizar. E ele acredita que esse ponto é uma questão de semanas e não de meses. Então, investir em software de qualidade é importante para o cliente, é mais barato para o cliente e é também importante para a equipe, porque você cresce muito quando você trabalha em software de qualidade, como profissional, como desenvolvedor e como gerente também. Na Vinta, a gente está tentando manter nossos padrões através de um checklist que ainda não foi divulgado, nós vamos divulgar. Mas a gente tenta manter padrões em coisas que vão desde a documentação do projeto. Então, a gente tem um padrão que a gente quer seguir e que quer que todas as equipes tenham estabelecido, até a como nós deployamos o projeto em relação à segurança, em relação a ter pull requests pequenos. Porque quando você tem um pull request pequeno, você consegue ser mais criterioso no seu review. Então, você consegue descobrir mais facilmente potenciais falhas e você consegue garantir que você está entregando um pequeno pedaço que vai reduzir o risco daquele deploy. Isso é só um pouquinho do exemplo do que é que inclui. Eu não queria colocar tudo, porque senão ia ser muita coisa. Mas é importante se investir em qualidade, é mais barato. Faz todo sentido. E qualidade é muito importante se a gente quer que as equipes sejam produtivas, porque, como eu falei no começo, o meu objetivo era criar uma equipe de alta performance. E tudo isso que eu falei antes foram formas que eu encontrei de produzir e de ajudar as equipes a serem equipes de alta performance. Mas quando a gente fala em produtividade em software, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está falando de tempo, de velocidade, quão rápido você entrega uma feature. Só que, particularmente, eu enxergo produtividade como vazão. Não é sobre quão rápido você vai entregar, mas sobre o quanto a sua equipe vai produzir. Eu já tive um cliente que ele pensava que toda vez que a gente dava uma feature que tinha uma estimativa maior, ele pensava que ele podia colocar um desenvolvedor novo no projeto e que isso ia reduzir a estimativa. Ele não entendia a real noção da produtividade e a gente precisou explicar para ele. Além do overhead de ter um desenvolvedor novo e de todas as questões, eu acho que é um pouco daquela ideia de que 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, mas elas fazem 9 bebês em 9 meses. E é isso que a gente precisava e conseguiu traduzir para o cliente, que equipes produtivas são equipes que têm uma boa vazão. Isso pode soar um pouco subjetivo, mas, na realidade, não é tanto. Existem formas analíticas e quantificáveis de mensurar produtividade. Eu acho que tem pessoas estudando isso e desenvolvendo trabalhos em torno do tema. O que a gente vem seguindo é um estudo feito por essa fundação chamada Dora. E todo ano eles divulgam um report chamado Accelerate State of DevOps. Essa Dora é uma fundação que eu acho que é financiada pelo Google Cloud, DevOps Research Assessment, e eles buscaram entender quais fatores influenciavam na produtividade de equipes. É do ponto de vista de DevOps, mas eles viram e comprovaram na pesquisa que quando se investia em DevOps e nesses fatores que eles descobriram, você conseguia melhorar a produtividade da empresa como um todo, então ecoava. E aí, dentro da pesquisa, eles destacam que existem 2 fatores principais para você avaliar a produtividade, que é, primeiro, o software delivery, que é a frequência com que você entrega o software, e o segundo fator é a availability, que é a disponibilidade do software. E aí, dentro desses 2 fatores, eles dividiram em 4 indicadores, e eles estudaram, acho que mais de 33 mil pessoas, foi um número parecido com isso, e eles dividiram as empresas em 4 grupos, em elite, high, medium e low. Então,
Elite, alto, médio e baixo, de acordo com os 4 indicadores. O primeiro indicador que eles mencionam é a frequência de deploy, então isso está relacionado ao software delivery. E na pesquisa eles constataram que equipes de alta performance, elas deployavam ao menos uma vez ao dia ou uma vez por semana. Ano passado era ao menos uma vez por dia, mas esse ano eles já estão entendendo que é entre uma vez ao dia e uma vez por semana. E foi interessante encontrar essa pesquisa, porque eu encontrei essa pesquisa ano passado, depois de ter feito uma mudança na equipe de deploys diários. A gente deployava sempre uma vez por semana, e o dia de deploy era sempre um dia que tinha um overhead para todo mundo. Sempre tinha alguém que não conseguia mergear o pull request a tempo, e aí precisava esperar até a semana seguinte. Era um processo burocrático que não ajudava a sprint como um todo. Mas a gente não mudou exatamente por isso. A gente mudou para deploys diários para conseguir traduzir para o cliente aquela questão da vazão. O cliente não estava entendendo o que era a vazão do software, então a gente achava que isso era um problema não de produtividade, e sim de visibilidade da produção da equipe. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos para os deploys diários e todo dia a gente garantia que o cliente sabia quais eram as features que estavam nos releases ou que partes da features estavam no release. E deu certo, o cliente passou a entender de fato o que era a vazão. Só que o que aconteceu foi curioso, foi que a equipe gostou muito dessa mudança, e eu não estava esperando que a equipe fosse gostar, porque eu não estava entendendo quão burocráticos estavam sendo os dias de deploy. E como mudar para deploys diários meio que diluiu aquela burocracia durante todos os dias da semana, exceto na sexta, que a gente também, né, não é doido. E diluiu. E isso, na verdade, reduz o risco, e é algo que eles mencionam na pesquisa também. Tem gente que acha que deployar todo dia aumenta o risco, mas, na realidade, como você está deployando pouca coisa, o impacto é menor. E se tem um problema, você vai descobrir mais rápido. Então, isso é um indicador de alta produtividade. O segundo indicador que eles mencionam é o lead time for change, que é o tempo que você tem para realizar uma mudança. Então, em quanto tempo a sua equipe consegue modificar o software? Equipes de alta performance conseguem modificar entre um dia e uma semana. Então, dentro de um sprint ou meio sprint, depende de como você entende a sprint. O terceiro ponto é o time to restore service, que é em quanto tempo você consegue restaurar no caso de um incidente. Equipes de alta performance, elas restauram em menos de um dia. E o último indicador é o change failure rate. Então, de tudo, é a taxa de falha. De tudo que você deploya, o quanto está gerando alguma falha. Então, através disso, eu consegui entender que a equipe que eu estava liderando estava enquadrada em uma equipe de alta performance, porque a gente tinha indicadores que comprovavam isso. E isso era muito bom para a equipe, para o valor que a equipe estava enxergando, que estava entregando, e também para o cliente, porque é uma base argumentativa. Você ter dados para quantificar o seu trabalho é útil como argumento. De 2018 para 2019, teve um aumento de elite performers. Em 2018, eles eram um subgrupo de high performers. Em 2019, eles se tornaram um grupo individual. Então, isso mostra que a indústria está investindo em software de qualidade e produtividade. E na pesquisa, eles também fazem um mapeamento de fatores que impactam positivamente e negativamente a produtividade. E vocês podem ver que está meio que tudo relacionado. A segurança psicológica é um fator que impacta positivamente, enquanto que o débito técnico é um fator que impacta negativamente, o que volta para aquela importância da qualidade que Martin Fowler fala. E aí, acabou? Então, quando eu entendi isso, eu achei que eu tinha entendido tudo que eu precisava de gerência de projetos, que eu já estava apta para liderar equipes e que o meu trabalho estava sendo produtivo. Até que eu comecei a entender que a real produtividade da minha equipe e o real valor entregue só tem valor se ele retorna algum valor para o negócio. E aí eu comecei a entender desenvolvimento de software como um desenvolvimento de produto. Todos os clientes que a gente tem na Vinta são produtos. Tudo que a gente desenvolve é em torno de um produto. E aí, o ciclo de desenvolvimento de software que você tem, você precisa se perguntar se ele está gerando valor. Às vezes, nem o seu cliente sabe. Eu já tive um caso de um cliente que investiu 2 semanas de uma equipe de 4 pessoas para desenvolver uma feature,
para uma campanha que tinha modificava um código que tinha uma criticidade alta, porque ele achava que aquela mudança, o lançamento daquela campanha ia atrair 10 mil pessoas para o site. E aí a gente até aumentou a infraestrutura, montou uma equipe para monitorar o lançamento, e quando lançou a campanha, 19 pessoas acessaram. Então, nem o cliente estava entendendo se estava retornando valor, porque ele não estava buscando encontrar esse valor. Ele não estava enxergando o desenvolvimento focando nos problemas, e sim nas soluções. E se a gente foca o desenvolvimento de software em soluções, a gente não sabe se aquilo vai ou não ter um retorno. E a gente está investindo tempo, a gente está investindo recursos em algo que pode virar um débito técnico, porque o software que não gera um valor, ele vira um débito, ele aumenta a complexidade do seu sistema. E aumentar a complexidade do sistema, ele vai dificultar a manutenção daquele sistema. Vai ser mais difícil o seu lead time for change, o tempo para você modificar. Tem um autor, Ash Maurya, que ele tem uma talk muito boa, que se chama Loving the Problem, Not the Solution, em que ele fala disso. E ele diz que quando a gente foca em solução, as pessoas têm um fator de ego que entra no jogo. As pessoas querem que a sua solução seja a solução revolucionária, inovadora. E ele diz que isso é um dos principais fatores de por que os produtos falham. Produtos falham porque a gente está desvirtuando a nossa função como desenvolvedor de resolver problemas, né? A gente começou a desenvolver código porque a gente queria automatizar processos e resolver problemas. Mas se você está criando soluções que não resolvem nada, qual é o valor disso? A gente tem conseguido pensar produto na Vinta através de uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem um gerente do produto, o gerente do projeto, que sou eu, a equipe de desenvolvedores e designers. E aí a minha função não é ditar a estratégia que o produto vai seguir, ou ditar o que o cliente vai fazer para evoluir aquele produto, mas é sim fornecer os dados que ele precisa para ter esse entendimento. Então, eu preciso garantir que ele tenha métricas que vão ajudar a tomar decisões embasadas. E, através disso, a gente consegue começar a pensar o desenvolvimento de software através de um ciclo de desenvolvimento de produto. E aí eu dividi esse ciclo, esse é o ciclo que a gente aplica, mas, claro, isso é dentro do nosso contexto. Eu dividi esse ciclo em duas partes. A primeira era planejamento e a segunda é execução. Eu atuo muito mais na parte de planejamento, que é a parte do roadmap do produto e da priorização dos epics. Dentro do planejamento, na parte do roadmap do produto, geralmente o Product Manager ele vai montar, e aí eu vou ter que enxergar através desse roadmap de produto se a gente tem métricas que vão avaliar se o que a gente está entregando está retornando valor. Então, a minha responsabilidade é garantir que a gente está traqueando isso. Para dar um exemplo para vocês, dentro de um épico, eu acho muito importante a gente constatar qual é o problema que se está resolvendo. Isso é bom também para a equipe, porque o desenvolvedor ele tem um propósito, ele trabalha entendendo qual é o impacto do seu trabalho, qual é o valor que vai ser gerado. E aí a gente tem uma hipótese, porque se a gente não validou ainda, é uma hipótese. Pode ser que dê certo, pode ser que não deu certo. Se não der certo, a gente precisa iterar novamente. E aí a gente tem as métricas e os objetivos que eu estava falando. E aí, com essas métricas e esses objetivos, eu vou entender se o que a gente entregou teve um retorno ou não, se ele agregou ou se ele virou um débito técnico. Geralmente, quando a gente lança algo, a gente espera umas 2 ou 3 semanas até checar as métricas e entender se aquela métrica foi ou não atingida. E eu acho que, dessa forma, a gente está conseguindo direcionar o desenvolvimento para um desenvolvimento mais objetivo, que, de fato, está gerando valor. A segunda etapa do planejamento é a priorização das hipóteses. E, novamente, eu acho importante que esses processos eles sejam baseados em dados, não em opiniões. E aí, por causa disso, a gente está experimentando algumas coisas no momento. Uma das coisas que a gente está experimentando é o uso do RISE, que é um framework que a Intercom formulou, que é um framework para você priorizar roadmaps. Então, basicamente, todo épico, você vai definir o reach, que é quantas pessoas vão ser impactadas, o número de fato, o impact, então você pode ter uma escala de alto impacto, baixo impacto, enfim. E a confiança. Se os valores anteriores foram baseados em dados, então a sua confiança vai ser maior. Se não foram, provavelmente a sua confiança vai ser menor. E assim você consegue quantificar o valor que cada coisa está sendo entregue. E isso tudo é inversamente proporcional ao esforço. O esforço você pode usar um Planning Poker, um Fibonacci para quantificar.
Isso não quer dizer que a pessoa que está direcionando o produto e está definindo a estratégia vai seguir esse score que você gerou. Mas, se não seguir, vai ser uma decisão consciente, vai ser embasada. A pessoa vai estar contrariando aquele dado que você mostrou. E aí, se der errado, a gente, pelo menos, pode convencer que talvez usar uma estratégia mais focada em métricas seja melhor para o futuro. E a outra coisa que eu gosto sempre de fazer também, ao estar priorizando, é avaliar o risco. E eu acho que isso faz parte do trabalho de traduzir e alinhar a expectativa também para o cliente. Eu sempre avalio qual é a criticidade do que está sendo modificado e qual vai ser o impacto no código. Então, se tem baixa criticidade e baixo impacto no código, tranquilo, não preciso pensar muito sobre o caso. Mas se tem alto impacto e alta criticidade, já é o que você precisa ser mais cauteloso. Isso não significa que você vai evitar fazer essas features ou você não vai fazer, mas vai ser uma decisão consciente. O cliente ele vai estar ciente daquele risco, ele vai estar comprando aquele risco em troca de um ganho que precisa ser gerado a partir daí. E eu acho que é muito disso. A gente precisa realmente ter cuidado com como a gente evolui os nossos produtos, os nossos projetos. Porque se a gente não gera valor, a gente gera o débito técnico. E fica muito difícil trabalhar em projetos que têm muito débito técnico acumulado. No final, eu acho que o meu trabalho é equilibrar um pouco as pessoas que estão na minha equipe, o projeto que eu estou trabalhando e o produto também, e entender como é que eu posso manter tudo alinhado. E se desmoronar, a gente recomeça, tenta de novo e continua experimentando. É isso aí, muito obrigada. Só para falar rapidinho, eu vou compartilhar mais tarde os slides, e aí tem todas as referências, livros que eu li, pesquisas e tudo que me ajudaram nessa formação. E eu queria também falar que a Vinta vai estar fazendo uma campanha aqui na Python Brasil. Vamos estar distribuindo cafés, meias, esse kit bem legal. Para ganhar, você precisa fazer um post no Twitter e no Instagram usando a hashtag VintaPyBR e marcando a Vinta Software. É isso. Muito obrigada. Pode ser. Tem? Tem. Perguntas, pessoal? Aqui. Oi, Laís. Meu Deus do céu, agora entendi porque o microfone está usado. É muito difícil você pensar, ser gerente, técnica e de pessoas ao mesmo tempo. Como que você concilia isso bem? Porque, cara, não é muito fácil. Está funcionando? Tá. Posso usar. Então, realmente, eu não sei se eu concilio bem. É um desafio diário. O que eu tento fazer dentro da minha organização diária é aproveitar as manhãs, que o escritório está mais vazio, para focar na parte do desenvolvimento. E quando as pessoas começam a chegar e começam a exigir mais de mim, eu consigo focar na parte da gerência. E aí eu sempre tento me alocar em alguma task. Então, eu estou sempre trabalhando e desenvolvendo, ainda que essa task seja menos prioritária, porque se atrasar não vai ter um impacto muito grande para o cliente, ele vai entender que eu tinha outras responsabilidades envolvidas. Eu acho que não existe uma fórmula, sabe, correta, secreta, que dá certo conseguir conciliar essas duas coisas. É realmente muito difícil. Eu acho que hoje é o meu maior desafio. Tem gente que diz, você deve programar no final de semana, já que você não está programando tanto durante a semana. Só que, cara, primeiro tu precisa descansar, e ainda que tu trabalhe em projetos que te empolgam, isso é massa, mas dificilmente eles vão ter os mesmos desafios que um projeto de grande porte vai ter, que é a realidade do teu trabalho. Então, é muito difícil tu encontrar isso. Eu tento ler código, revisar por request, ler blog posts, me manter atualizada. É isso. Olá. Olá. Muito boa essa palestra. Queria entender um pouquinho mais do processo de feedback, né, que você falou. Pelo que eu peguei, é meio que vocês fazem reviews, feedbacks, dão feedback para o pessoal que vocês trabalham,
Mas tem a contrapartida também, é aberto para os desenvolvedores trazerem feedback? Sim. E como é que vocês fazem se, caso alguma pessoa não se sinta confortável em trazer um feedback, assim, se identificando mesmo? Tem alguma cultura de feedback anônimo? Então, a cultura de feedback ela funciona da seguinte forma. Todo mundo está aberto para receber ou dar feedbacks. Então, é muito importante que a gente receba também. É algo difícil de você começar a implantar, porque as pessoas realmente não chegam com você para lidar. Então, a forma que eu consegui fazer com que algumas pessoas começassem a chegar foi pedindo. Então, eu estava sempre pedindo, olha, me dá feedback, me dá feedback. Aí eu já dizia, eu vou te dar feedback também nesse processo. Como eu falei, o público é algo que a gente está sempre dando, publicamente, durante nossas reuniões semanais. O privado, ele às vezes, por questões de, sei lá, você acha que a pessoa pode evoluir em algo, então você chama a pessoa para conversar quando você sente a necessidade daquele momento, mas também é para lidar com conflitos. Às vezes, acontece uma situação complicada entre pessoas na equipe e você precisa mediar essa situação, você precisa conversar com elas, porque se você ignora o conflito, provavelmente aquilo vai escalar e vai impactar as pessoas mais para frente. Você ignorar não vai resolver, sabe? E eu acho que é muito importante você ser objetivo também. A gente tem uma cultura que mitiga muito a nossa linguagem e as pessoas não são objetivas ao passar a mensagem. E é isso. Eu era muito assim. Era difícil para mim tanto dar o feedback positivo quanto negativo. Eu não sou uma pessoa de celebrar muitas vitórias pessoais, então eu lembro que meu mentor ficava falando da importância de dar o feedback positivo. E aí eu me esforcei para fazer isso e deu certo. Eu via que, poxa, eu elogiei essa pessoa e ela agradeceu tanto, foi tão importante para ela aquilo, que está traduzindo também no trabalho que ela faz, sabe? Ao enxergar a importância, eu acho que vai se tornando mais natural. Eu acho que é difícil no começo, mas você precisa meio que normalizar. Todo o projeto que eu começo, eu já aviso para as pessoas logo, olha, eu quero que a gente se dê e receba feedback, então já estou lhe avisando, você é sensível a receber, eu quero entender como é que a pessoa está aberta para isso também. Então, eu pergunto para a pessoa, e aí, se ela tem abertura, a gente consegue seguir. Posso ir mais uma? E vocês têm alguma coisa que mensura a satisfação da equipe, assim? Vocês têm dados, algum processo assim, que você consegue ir acompanhando ao longo do tempo? Então, a gente tem um processo de offboarding dos projetos, mas a gente não tem algo periódico no momento e algo que talvez role. Mas, durante o offboarding, a gente roda um survey qualitativo e um quantitativo para que todo mundo que trabalhou no projeto possa avaliar como foi a experiência, quais foram nossos pontos fortes e fracos. E a gente sempre faz uma reunião no final do offboarding que a gente discute e responde as perguntas juntos. E a gente tenta fazer isso de uma forma bem controlada. Então, na roda de conversa, cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um totem que precisa segurar para garantir que as conversas sejam... todo mundo possa falar e que não sejam enviesadas de uma pessoa atravessando o outro. A gente fez isso no começo do ano, foi bem legal a experiência. Assim. Foi legal de ver o quão impactante tinha sido o projeto para as pessoas que trabalharam nele. E também entender o que é que não deu certo, porque da próxima vez a gente vai melhorando. Legal, obrigado. Dá tempo de mais uma? Não. Bom, é o tempo que a gente tem. Agradecer mais uma vez a Laís. Laís, aqui estão algumas lembrancinhas da organização para você. Cada coisa aqui dentro tem um significado. Depois, se você estiver curiosa, a gente conversa. Cuidado, é pesado. É bem pesado.